Era um anel muito apertado. Significava destruição mútua, garantida se algo desse errado. Claramente, as pessoas sabiam, mas fecharam os olhos por algum motivo. Acho que ele pode ter tido sorte. Ele era discreto. Essas coisas não são óbvias. As pessoas dizem por que não descobriram isso antes, mas por natureza são assuntos muito privados e não é algo que você sai divulgando. Ainda assim, deve ter havido gente, seguranças, por exemplo, que sabiam o que estava acontecendo. Os garotos claramente sabiam o que estava acontecendo. O extraordinário é que ninguém realmente quebrou o silêncio. Tudo foi abafado. Há uma história que Nigel West, um escritor de espionagem, conta. Ele disse que, quando trabalhava na televisão, estava sendo preparado um programa de obituário sobre Mountbatten. E ele falou disso no programa. Mas o programa foi basicamente cancelado. Nunca chegou a ir ao ar. Procurei a transcrição. Normalmente sempre existe uma, mas não há nada nos arquivos. Foi simplesmente apagado. Um dos garotos não estava em Kincora, um orfanato em Belfast. Quase não havia supervisão e os pais não mostravam interesse. Essas crianças eram basicamente entregues para esses fins de semana ou para esses homens pelo próprio pessoal de lá, que também era abusado. É um escândalo e os arquivos do caso Kincora ainda estão fechados. Muitos procuram por essas histórias, mas vários dos meninos se suicidaram. O garoto que entrevistei, Sean, é um dos poucos sobreviventes. E, como eu disse, ele é um entrevistado muito convincente. É inteligente, tem ótima memória e é muito consistente. E agora ele sugeriu continuar falando. Eles, na verdade, forneciam garotos uns para os outros, passavam de mão em mão. Havia rumores de que alguns vinham de uma escola chamada Portora, o equivalente ao Eton da Irlanda do Norte. E em certos casos, essas pessoas convidavam rapazes para festas abertamente. Eles traziam muitos jovens para essas festas. O que acontecia dependia de quem estava presente. Mas o problema de Kincora eram essas crianças vulneráveis que não tinham escolha nessa situação. Um dos boatos sobre a falta de segurança quando ele morreu era que ele próprio não queria segurança. Ele não queria a restrição de ter seguranças, o seguindo porque, claro, isso limitava um pouco o que podia fazer. Vi isso em cerca de 20 países. Mas se você testasse isso no mundo dos macacos e ela conversasse com os macacos, ela já está na casa dos 50 agora. Tive editores tão assustados que não compraram o livro. Sério, porque ela passou por uma dessas sessões. Então é como uma rotação rápida, não é isso? Sim, ela simplesmente muda entre essas personalidades. Ela era um espírito livre, queria se afastar e ter seu tempo. No fim, acabou virando um relacionamento aberto. Mas não deu certo. Quero dizer, ele ficou muito chateado quando descobriu que ela estava tendo casos. E como ele descobriu isso? Ele foi informado pelo príncipe de Gales. Ela realmente teve casos. Depois, ele também teve casos, mas ela não gostava e era muito ciumenta, o que era um tanto injusto. Então, quando ela os levava para casa, ficava espiando pelo buraco da fechadura, olhando para ver o que estava acontecendo. É estranho, porque a segurança foi reduzida justamente em um momento de ameaça maior. Foi erro ou intencional? E por que esses documentos estão sendo suprimidos? Por que as pessoas não querem depor ou estão mentindo? Vote em Germano. Ele passava as férias na Alemanha. Ele acreditava firmemente que outra guerra não deveria acontecer, sendo considerado um apaziguador e até mesmo derrotista. Muitos de vocês são fascinados por histórias da família real.
E alguns talvez tenham visto André no Atwood Unleashed falando sobre Mountbatten. Hoje vamos fazer uma versão bem mais longa dessa história. E também vamos abordar alguns dos outros trabalhos do André. Você pronuncia over? Sim, ouvre. Eu gosto de chamar de over. Incluindo o Rei Traidor. Mas só podemos ir até certo ponto com esse, e você sabe quem é. Guy Burgess. Eu estava lendo um pouco sobre o que você escreveu sobre ele. Parece fascinante. James, você já tinha ouvido falar dele, não tinha? Guy Burgess, o espião. Espiões de Cambridge, certo? Sim. Certo. Então, antes de falarmos sobre Dick, quem é o Dr. Andrew Loney? Grande parte da minha carreira foi como agente literário, meu trabalho diário. Represento cerca de 200 autores. Eu me especializo em história e biografia, mas já trabalhei com todo tipo de livro. Muitas memórias de celebridades, viagens, gastronomia, vinhos e até um pouco de ficção. Esse é o meu trabalho do dia a dia. Além disso, tento escrever livros. Comecei com meu primeiro livro em 1992, chamado Espiões Norte-Americanos. Depois escrevi o Guia Literário de Edimburgo, onde cresci. Em 1995, publiquei um livro sobre John Buchan, autor de Os 39 Degraus. Depois desacelerei um pouco, formei família e tinha um trabalho bem corrido. E nada mais saiu até o livro sobre Guy Burgess em 2015. Mas aí eu engatei o ritmo. O livro sobre Dick saiu em 2019. E agora tenho O Rei Traidor, lançado em 2021. Agente literário de 200 autores. Deve ser um grande desafio de rotina. Sim, é puxado. Principalmente com e-mails, recebemos cada vez mais submissões. Antes, pelo menos, tinham que escrever uma carta. Agora é só apertar um botão. É tudo muito mais rápido. As pessoas tomam decisões de imediato e há muito mais agentes. É mais difícil ser publicado porque as editoras exigem padrões mais altos, mas, ao mesmo tempo, ficou mais fácil com a autopublicação. Está mudando. Os e-books e a Amazon revolucionaram o mercado. Qual foi o maior período em anos que você já representou alguém? Represento alguns autores desde que comecei, em 1985. Então é isso. Concordo. Sabe, a maioria dos meus autores agora é mais jovem do que eu, mas tenho alguns na casa dos 90 anos. Sempre que há um contrato, os editores dizem: se eles morrerem, queremos nosso dinheiro de volta. E eles já sobreviveram a muitos editores. Você ainda está aceitando novos autores ou já parou? Não, sempre busco novos autores. Recebemos cerca de 100 submissões por dia. E vou aceitar talvez 12 por ano. Uau! E isso deve ser principalmente do gênero histórico, certo? Tende a ser sim, mas aceito outras coisas se forem interessantes ou diferentes. Por exemplo, vendi as memórias de um policial de trânsito. Um carro roubado? Um policial de trânsito? Depois outro livro, Memórias de um instrutor de arte na prisão. Sim, varia bastante. Também gosto de criar memórias e das histórias das pessoas. Parecem bons convidados para o podcast, caso queiram participar. Sim, sim. Olhe o site, escolha o que quiser. Tem pessoas muito interessantes. Tem uma mulher que você vai adorar, que foi criada por macacos na selva colombiana. Ela foi abandonada quando criança e aos 6 anos e criada por macacos prego. E ninguém acreditava nela. Nós fizemos um documentário para a National Geographic. Um documentário sobre a vida dela. Ela foi best-seller do New York Times e apareceu em cerca de 20 países. Testamos ela no mundo dos macacos, onde conversou com os macacos. Agora está na casa dos 50 anos. Ela simplesmente sobe nas árvores como um animal. Quanto tempo ela ficou com os macacos? Vários anos. Comentem se querem a mulher dos macacos no podcast. Acho que já sei a resposta. Ela é ótima. Qual é o nome dela? Ela se chama Marina Chapman. Marina Chapman. Sim, o livro ficou conhecido como A Garota Sem Nome. Ela já participou disso antes? Não. Ela tem um ótimo ghostwriter e não se destaca ao falar, então é melhor manter o ghostwriter.
Mas tem outro livro chamado Hoje Eu Sou Alice. Essa é a história de uma mulher com múltiplas personalidades. Ela tem cerca de 50 anos, mas em reuniões age como uma menina de 3 anos. Logo depois, se transforma em uma valentona de 18 anos. Imagine entrevistar alguém que muda de personalidade assim. Exatamente. Já tive editoras que ficaram tão assustadas que não compraram o livro, porque ela participou de uma dessas sessões. Então é como uma rotação rápida, é isso? Sim, ela simplesmente muda entre as personalidades. Quando você a encontra, ela mostra essas personalidades? É mesmo? Sim, você só precisa aprender a conversar com ela na personalidade em que estiver. Leve isso a sério. Sempre deixo brinquedos de criança no escritório para ela. Que vida. Tudo certo. Falei de Dick antes, mas alguns talvez não tenham percebido de quem se trata. Você pode explicar quem foram Dick e Edwina Mountbatten e como surgiu seu interesse por eles? O livro nasceu a partir da obra sobre Guy Burgess. Dick Mountbatten estudou na mesma escola que Burgess e depois em Dartmouth, logo em seguida. Na verdade, foi logo antes. Eu já tinha lido a biografia oficial, mas era um livro muito entediante. Achei ele um personagem fascinante. Ninguém tinha feito algo sobre ele e a esposa juntos. E foi um casamento bem incomum, cheio de infidelidades, mas ainda assim muito amoroso. Dick Mountbatten era tio do príncipe Philip. Foi o último afilhado da rainha Vitória, seu bisneto. Ele fazia parte da família real, já que sua tia era casada com o czar Nicolau I e cresceu junto da família imperial russa. Ingressou na marinha, seguindo os passos do pai, que havia sido o primeiro Lorde do Mar. Ele próprio acabou se tornando o primeiro Lorde do Mar e também o último vice-rei da Índia. Foi comandante supremo das forças aliadas no Sudeste Asiático durante a guerra. Além disso, era um grande socialite e também um grande mentor para o príncipe Charles, que o via como um avô honorário. De muitas maneiras, também foi um guia para a rainha, que assumiu o trono ainda muito jovem. Era grande amigo do rei George VI. Foi ele quem articulou o casamento da rainha Elizabeth com o príncipe Philip, aproximando os dois. Ele criou grandes dinastias. E o padrinho de casamento dele foi o Duque de Windsor, que é justamente como cheguei ao rei Eduardo VIII. Edwina era a herdeira mais rica do mundo quando se casou, em 1922. O avô dela, um homem chamado Casson, era um grande banqueiro. A herdeira mais rica do mundo. Isso mesmo, e ela realmente era. Era uma mulher glamurosa, linda, muito atraente, e depois de casada teve muitos amantes. É como se fosse um livro em 2 partes, porque ela encontra seu verdadeiro propósito na Segunda Guerra Mundial. Começa a fazer trabalho de caridade, especialmente para Save the Children, e passa o resto da vida viajando e ajudando os outros. De certa forma, à medida que vamos conhecendo Dick, talvez passemos a gostar um pouco menos dele. E conforme conhecemos melhor Edwina, passamos a gostar mais dela. Como eles se conheceram? Eles se conheceram em Cowes, como geralmente acontece no fim de semana das regatas. Ela o achou uma figura exótica. Há uma foto no livro dele subindo em um mastro sem rede de segurança. Ele costumava esquiar na água entre navios, usando smoking, com os sapatos pendurados no pescoço. Ele era uma figura excêntrica, e ela estava acostumada àqueles aristocratas entediantes. E de repente aparece esse homem extraordinário, cheio de energia. Que plano engenhoso. Eu nunca soube disso. Então, como ela herdou toda essa riqueza? De onde veio? Veio do avô, que era banqueiro, um homem chamado Cassim. A mãe dela morreu quando ainda era muito pequena. Teve uma infância trágica. Foi mandada cedo para a escola. E tinha uma madrasta cruel. Acho que isso explica, em parte, porque ela sempre buscou tanta atenção dos homens mais tarde. Como a princesa Diana, ela sempre achava mais fácil se conectar com crianças do que com adultos. E, quando se casou com Dick, recebeu essa herança, ou parte dela. Havia muita preocupação de que ele só estivesse interessado no dinheiro dela. Eles ficaram noivos no Dia dos Namorados. Ela o acompanhou quando ele era ajudante de ordens do príncipe de Gales. Futuro rei Eduardo VIII
que viajou pela Índia em 1922, hospedando-se com o vice-rei. Foi lá que ficaram noivos, mas a esposa do vice-rei tinha sérias reservas quanto a Dick. Ela achava que ele não era confiável. E chegou a dizer: espero que o pai de Edwina saiba o que ela está fazendo. Perguntava: por que ela não se casa com alguém com melhores perspectivas? No fim, Dick se saiu muito bem. Mas sempre foi um casamento estranho, porque ele tinha um jeito quase obsessivo, controlador. Na lua de mel, ele quis planejar tudo. Qual estrada pegar e onde ficariam. Enquanto isso, ela era um espírito livre, queria se desligar de tudo e ter tempo para si. A lua de mel deles foi estranha, eram 3 pessoas. Eles foram de carro. Foram visitar os parentes dele logo de início, o que não é exatamente um bom começo de lua de mel. Eles tinham motorista, mas Dick gostava tanto de dirigir que foi para o banco de trás e deixou os 2 na frente. Você disse que ele fazia parte da família real russa? Sim, a tia dele se casou com o czar, Tsar Nicolau I. Na verdade, o primeiro amor dele foi uma das filhas do czar, a primeira mulher por quem realmente se apaixonou. Ele também costumava passar férias com a família Hesse, da Alemanha, da qual fazia parte. Afinal, ele era um Battenberg. Durante a Primeira Guerra Mundial, todos os alemães tiveram de mudar seus nomes. A ideia inicial era chamá-los de Old Castle, mas acharam que soava como nome de cervejaria e mudaram para Mountbatten. Então ele era um Hesse? Sim, ele era príncipe de Hesse. Príncipe de Hesse? E como era naquela época? Os membros da realeza só se casavam dentro da própria linhagem? Todos eram parentes das famílias reais europeias. Uma das irmãs dele, por exemplo, casou-se com o príncipe André da Grécia, pai da princesa Alice. Outra irmã, Luísa, se casou com o rei da Suécia. Essas alianças eram comuns e ele mesmo era um ótimo casamenteiro. Como eu disse, foi ele quem arranjou o casamento do príncipe Philip com a rainha Elizabeth. No famoso encontro em Dartmouth, em 1939, foi ele quem incentivou o rei George a parar lá. E fez questão de que fosse o príncipe Philip a mostrar o lugar. Ele incentivava esse relacionamento e o apoiava junto ao pai. Há muita correspondência sobre isso, mas ele também promovia encontros entre os dois. E tentou fazer o mesmo com o príncipe Charles, planejando que ele se casasse com sua neta, Amanda. Ele também ajudou a incentivar o casamento da princesa Michael com o príncipe Michael. Ele era, de fato, um grande casamenteiro. Gostava de resolver situações assim, era quase um mediador. Ele acreditava que, ao dar o sobrenome Mountbatten a Philip, criaria uma dinastia dos Mountbatten. E houve um grande debate. Será que Philip e a rainha passariam a ser Mountbatten ou continuariam Windsor? Houve uma grande disputa e ficou definido que os descendentes seriam Windsor, enquanto os demais teriam o duplo sobrenome Mountbatten-Windsor, como acontece hoje. Então, para evitar guerras, esses países mandavam suas filhas para casar em outros reinos. Essa era a teoria por trás disso. Sim, era assim até, digamos, a Primeira Guerra Mundial. Existiam muitas alianças políticas. Depois disso, passou a ser mais uma questão de círculos sociais, das pessoas que se conheciam. E acho que a família Mountbatten era bastante ambiciosa e fizeram casamentos vantajosos. A princesa Alice, que voltou a ser lembrada recentemente, tornou-se freira, mas era surda. Ela precisava ler lábios em vários idiomas. Teve problemas psiquiátricos e passou boa parte da juventude do príncipe Philip internada em um sanatório. Philip acabou ficando abandonado quando o pai foi morar em Monte Carlo com a amante. E para as princesas daquela época, se os casamentos eram arranjados ou existia algum tipo de cortejo, elas podiam escolher? Acho que muitos casamentos eram incentivados ou arranjados. Veja o caso da Rainha Maria, a princesa Maria de Teck. Ela se casaria com o irmão mais velho do rei George V, mas, após a morte dele, acabou se casando com o próximo. Então, sim, era algo aceito, por isso tinham tantos amantes fora do casamento.
No caso de Dick e Edwina, acredito que foi um casamento por amor. O problema é que ele servia na marinha e ela ficava sozinha. Buscando atenção, acabou tendo vários casos. Eu encontrei 17 amantes, mas a filha dela disse que havia um que eu não tinha descoberto. A busca pelos amantes desconhecidos de Edwina continua. De onde ela arrumava esses cavalheiros? Apenas pessoas que ela conhecia socialmente. Um deles era Hugh Sefton, considerado o homem mais bonito da Grã-Bretanha, além de oficial do exército. Muitos vinham do grupo do polo, já que Mountbatten era um jogador entusiasmado e tinha seu próprio time. Foi ali que ela conheceu vários deles. Ela se sentia atraída por americanos e por homens muito ricos. Raramente se interessava por pessoas pobres. Ela também se interessava por homens negros. Teve um caso com Paul Robeson, o ator, e com Leslie Hutchinson, o cantor. E claro, um longo caso com Nehru, o líder indiano. Ambos gostavam de pessoas de pele morena. Dick costumava ter casos com rapazes do Sri Lanka e de Salem. Dick fazia isso? Sim. E também com mulheres. Como você pode ver, é um ótimo tema. É como a vida em Surrey, não é? Talvez mais para Westminster. Então ficou entendido que, enquanto ele estivesse fora, ela tinha permissão para isso? Era isso que ele queria? Tipo um relacionamento aberto? Bem, acabou virando um casamento aberto. No início não era assim. Ele ficou muito chateado quando descobriu os casos dela. Como ele descobriu isso? Quem contou a ele foi o príncipe de Gales. Ele ficou furioso e chegou a pensar em se divorciar. Uma noite, ela foi até o quarto dele. Eles dormiam separados e tiveram uma longa conversa sobre isso. Na manhã seguinte, decidiram oficializar o casamento aberto. A condição era, desde que não assustasse os cavalos, ou seja, não prejudicasse a família real nem a carreira naval dele, ela precisava ser discreta. E assim ela teve seus casos. Mais tarde, ele também começou a ter casos, mas ela não aceitava. Era muito ciumenta, o que era um tanto injusto. Quando ela levava os amantes para casa, espiava pelo buraco da fechadura para ver o que acontecia. Houve ocasiões em que ele voltava de licença esperando encontrar a namorada. Mas Edwina fazia amizade com elas e depois as levava para viajar nas férias. Ele retornava e descobria que elas tinham ido embora. Uau! Então, o que levou a isso? Na verdade, temos uma pergunta sobre o que você acabou de dizer. Naquela época, era fácil esconder esse tipo de coisa, já que não havia internet nem nada que expusesse publicamente. Sim, era tudo muito discreto. E, na verdade, esses círculos ainda são. Foi difícil conseguir informações. Muita coisa, sabe? Nunca é contada. Meu maior interesse é acessar os diários e cartas deles, que hoje estão sob sigilo. Revelariam muito mais. Algumas cartas que escreveram estão espalhadas em coleções pelo mundo. Mas sim, é muito difícil. A imprensa era extremamente respeitosa. Esses assuntos não eram noticiados e muita coisa foi suprimida. Ela, por exemplo, foi citada em vários processos de divórcio. Mas, ao consultar os papéis do divórcio nos arquivos, essas menções simplesmente não estão lá. Uau! Houve de fato uma operação de limpeza. Ela foi processada várias vezes por esposas de homens com quem se envolveu, mas tudo isso foi abafado. Um dos que ajudava a protegê-la era Lord Beaverbrook. Em 1932, um jornal noticiou um caso dela com um homem negro, o que ganhou repercussão. E a família real interveio. Resolva isso, as pessoas vão acreditar. Era verdade, mas ela processou o jornal por difamação. Houve um acordo. Não recebeu indenização, mas eles pediram desculpas. Tudo foi feito discretamente às 9 da manhã, sem imprensa. Depois disso, ela praticamente entrou em exílio. Passou a década de 1930 viajando pelo mundo com um ou dois de seus diferentes amantes. Cruzava a América do Sul a cavalo e acampava no deserto do Oriente Médio. Ela foi uma das primeiras pessoas a viajar pelo Sudeste Asiático descendo a grande estrada da China. Ela também foi uma aventureira extraordinária.
Você acha que na era da internet a família real ainda consegue manter tanto segredo assim? Bem, acho que há muitos casos dentro da família real. E eles não são divulgados, ou ficam apenas no campo dos rumores. Então, sim, acredito que consigam. Existem isenções específicas, por exemplo, a seção 37, que impede a divulgação de documentos envolvendo a família real. Hoje, ainda há a questão da proteção de dados, mesmo para figuras públicas. Então, sim, algumas coisas continuam em segredo. E claro, os círculos em que eles têm casos são muito fechados e as pessoas não traem essas confidências. Sim, muita coisa acontece sem que saibamos. Existem casos ou rumores que você já ouviu, mas não pode comentar. Melhor não comentar, senão me meto em encrenca. Mountbatten frequentemente emprestava Broadlands para parentes levarem namoradas. Uau. Charles, antes de se casar, tinha todo o direito de levar suas namoradas para lá e passar um fim de semana tranquilo, longe dos paparazzi, para conhecê-las melhor. Já vamos falar das histórias de Charles. Então, quando surgiram as primeiras evidências sobre Dick? Curtindo o podcast, patrocínio Shopify. Não sei quando os outros souberam. Descobri isso durante minha pesquisa, ao encontrar um arquivo do FBI aberto sobre ele na guerra, quando virou comandante supremo das Forças Aliadas. Alguém foi entrevistado sobre outro assunto e comentou: aliás, você sabia que o novo comandante supremo das Forças Aliadas gosta de meninos? Eles registraram e mantiveram os arquivos abertos, e assim abriram dossiês tanto sobre ele quanto sobre ela, por causa das opiniões políticas dela, bastante de esquerda e até comunistas, nos anos 40 e 50. Não dá para confiar totalmente nos arquivos do FBI, pois apenas registram o que lhes é dito. Mas havia muitas fontes diferentes, todas respeitáveis como esposas de autoridades, por exemplo, a do vice-rei da Índia, que davam informações consistentes. Foi isso que acabou vindo à tona. Havia muitos boatos. Quero dizer, nos últimos 30 anos, a revista Private Eye e outras publicaram histórias, mas sem provas concretas. Consegui localizar 2 rapazes, hoje com quase 60 anos, que estiveram com Mountbatten em 1977, quando tinham 16. Eles aceitaram conversar comigo, mas tivemos que ocultar suas identidades por questões legais. A boa notícia é que ambos estão vivos, ou pelo menos um deles com certeza, e devem participar de um programa de televisão para falar sobre isso. Uau! Acho que isso pode abrir muita coisa, mas a maioria dos arquivos relacionados continua fechada. Solicitei os registros de veículos de agosto de 77, quando foram usados para ir a Classibon, a casa que ele tinha no oeste da Irlanda, onde tudo aconteceu. Mas a Garda se recusou a liberar esses registros, embora admita que eles existem. Disseram que faziam parte das investigações do assassinato, mas o assassinato só ocorreu 2 anos depois. É estranho, mas em vários momentos percebemos que arquivos foram removidos. Muitos censurados, bastante reescritos. Registros de alguns desses tribunais. É claro que essas vítimas ficaram muito prejudicadas. Tentaram desacreditá-las, usando o caso do famoso Nick, que depois se revelou uma farsa. E, por causa desse episódio do Nick, muita gente deixou de acreditar nos relatos verdadeiros. Mas eu acho que, eles são muito convincente. Coloquei minha reputação em jogo, mas os fatos faziam sentido. Eles sabiam de coisas que não poderiam inventar, a menos que realmente tivessem estado em Classibon e conhecido alguns dos envolvidos que não apareciam em registros oficiais. Você pode expandir as histórias deles? Não me aprofundei muito porque é um tema sensível e não quis pressioná-los. Há trechos no livro com o que eles relataram. E o que aconteceu? Acho que um deles, Sean, foi levado para lá algumas vezes. Amal foi levado cerca de 4 vezes. Eles faziam parte de uma rede maior de abuso, envolvendo pessoas muito influentes que atuavam em casas de campo na Irlanda. O quê? Sim, é uma história extraordinária, totalmente suprimida ao longo do tempo. Você quer dizer que isso aconteceu nos anos 70? Isso mesmo,
Havia uma grande rede de pessoas muito influentes operando na Irlanda. Porque eu já ouvi falar do Kincora. Sim, tem ligação com o Kincora. Um dos meninos não estava lá. Era um orfanato em Belfast, praticamente sem supervisão. E claro, sem pais demonstrando qualquer interesse. Essas crianças eram basicamente entregues para esses fins de semana ou para esses homens pelo próprio pessoal do lugar, que também era abusado. É um escândalo. Os arquivos do caso Kincora ainda permanecem fechados. Muitos tentaram contar suas histórias, mas vários desses meninos acabaram se suicidando. O garoto que entrevistei, Sean, é um dos poucos sobreviventes. E ele é um entrevistado muito convincente, como eu já disse. É inteligente, tem ótima memória e é extremamente consistente. Agora ele está com um processo judicial em andamento. Esse processo foi adiado por causa da Covid, mas espero que traga algum tipo de justiça para ele. Onde o Sean está hoje? Sean agora mora nos Estados Unidos. Sério? Beleza. Talvez eu já tenha me comunicado com ele, com alguém dos Estados Unidos ligado ao Kincora. Sim, é bem provável que tenha sido com ele mesmo. Deve ser. Então minha pergunta é, como ele teve acesso a esses garotos? Você está dizendo que eles eram entregues a ele por esse grupo? Sim. Então ele sabia que conseguia esses garotos por meio de um grupo? Sim, todos eles forneciam garotos uns para os outros, passavam de mão em mão. Havia boatos de que vinham de uma escola chamada Portora, considerada o Eton da Irlanda do Norte. Mas sabe, em alguns casos eles apenas convidavam. Nem tudo era totalmente criminoso. Convidavam vários rapazes para festas. O que acontecia dependia das pessoas presentes. Mas o problema do Kincora eram aquelas crianças vulneráveis, que não tinham escolha alguma. Com certeza. Agora consigo entender, em parte, amigos ou colegas encobrirem um caso. Mas, quando envolve menores... Se você está com... menor... Como ele se protegia de pessoas que pudessem tentar impedi-lo ou expô-lo, porque é um nível totalmente diferente. Era um círculo fechado, quase uma destruição mútua garantida se algo desse errado. E havia muita discrição. Ele era bissexual e manteve casos com homens por toda a vida. Ser homossexual era crime até a década de 1960. Ser gay. Sim, se fosse pego, ia direto para a prisão. E nos serviços militares, você era expulso até o ano 2000. Mas as pessoas sabiam disso. Uma das testemunhas que entrevistei foi Ron Perks, motorista em 1948, quando Mountbatten foi a Malta como comandante do 1º Esquadrão de Cruzadores. Ron Perks, uma fonte respeitável, contou que recebeu ordens para descobrir onde ficava o bordel masculino em Malta, porque Mountbatten queria ser levado até lá. Uau! Quem disse isso a Ron Perks foi o oficial comandante dele. Mas, na Marinha, todos mantiveram silêncio. Muita coisa acontecia. Casos com oficiais subalternos eram comuns, mas suas carreiras estariam acabadas se dissessem algo. Eles eram extremamente discretos, e foi isso que aprendi com Guy Burgess. Um dos motivos pelos quais os russos o recrutaram como espião foi justamente por ele ser gay. Ele fazia parte de uma rede homossexual que atuava clandestinamente. E por isso acabou se tornando um bom espião. De certa forma, ele podia ser chantageado ou exposto. Mas, ao mesmo tempo, havia um vínculo muito forte dentro dessa comunidade gay, justamente pelos riscos que corriam. Eles precisavam confiar uns nos outros e agir com muito cuidado. Entrevistamos o pesquisador de conspirações David Icke, e ele disse que há pessoas em altos cargos justamente porque podem ser chantageadas, já que têm tendências consideradas desviantes. Você concorda com isso? Hoje em dia, acho que ninguém liga para a sexualidade de alguém. Então não haveria espaço para chantagem nesse sentido? Não falo de sexualidade, mas sim de pedofilias e abusos sexuais. Bem, eu sempre fico surpreso quando prendem
Deputados, professores, policiais, todo tipo de gente que você pensaria ser correta, mas que levava uma vida dupla. Não parecia que fariam isso, mas depois se descobre. E acho que o tema de todos os meus livros é justamente esse: pessoas com vidas duplas, espiões, figuras públicas. Até com John Buchan, o livro se chamava O Cavalheiro Presbiteriano. Embora fosse um presbiteriano escocês muito correto, havia nele um lado romântico, cavalheiresco. Uma figura bem menos severa do que se imaginava. Sempre me interessei por pessoas com vidas ocultas, e acho que todos nós, de alguma forma, temos diferentes vidas e mantemos algumas mais discretas que outras. Sim. Eu mesmo vivi isso na cena rave do Arizona, até a SWAT aparecer. Um documentário sobre Jimmy Savile será lançado com cerca de 4 horas de duração e vai abordar o auge das ofensas cometidas por ele. Houve um auge da participação do Dick nisso ou foi algo espalhado ao longo de toda a vida dele? É muito difícil obter provas. Cito um homem chamado Norman Neild, que foi motorista dele durante a Segunda Guerra Mundial. Ele já faleceu, então fica complicado confirmar. Mas ele dizia que levava crianças para ele em Hampshire. E quem eram? Isso aconteceu durante a guerra. Depois, claro, tenho evidências de 1977, o que sugere continuidade. Ou seja, ocorreu em diferentes períodos, mas só tenho esses 2 exemplos concretos. Mas o relatório do FBI é de 1944. Então acredito que isso começou na guerra e seguiu em diante. E um dos boatos sobre a falta de segurança quando ele morreu era que ele próprio não queria seguranças. Ele não queria as restrições de ter guarda-costas por perto, porque isso atrapalhava o que ele podia fazer. Isso faz todo sentido. No caso de Savile, entrevistamos várias pessoas sobre como ele conseguiu escapar por tanto tempo. Imagino que tenham sido os mesmos fatores, conexões, poder e prestígio que também protegeram Dick de ser responsabilizado. Bem, acho que claramente havia pessoas que sabiam, mas por algum motivo decidiram fechar os olhos. Talvez ele tenha tido sorte, era discreto. Essas coisas são muito privadas, então não se tornam públicas. Por natureza, não são coisas que se divulgam. Provavelmente havia seguranças e outras pessoas que sabiam o que se passava. E claro, os rapazes envolvidos sabiam exatamente o que estava acontecendo. O mais impressionante é que ninguém quebrou o silêncio para denunciar. Tudo acabou sendo abafado. Nigel West, escritor de espionagem, contou que quando trabalhava na televisão, chegou a ser produzido um programa de obituário sobre Mountbatten. E ele admitiu isso durante o programa. Mas o programa acabou cancelado e nunca foi ao ar. Procurei a transcrição que normalmente esses programas possuem. Não há nada nos arquivos. Tudo foi eliminado. Talvez ele tenha sido até mais aberto do que se imagina. Quando conversei com as pessoas, todos dentro da comunidade gay da época já sabiam disso. Entrevistei um homem hoje com pouco mais de 70 anos, que quando tinha 20 e poucos, teve um longo caso com Mountbatten. Isso já era conhecido no meio gay. Como a família real é muito experiente com a mídia. Você acha que a rainha chegou a falar com ele sobre isso? Quem sabe o que acontece nos bastidores? Qualquer coisa para evitar má publicidade. Tenho certeza de que houve uma conversa, mas ele sempre fazia as coisas do jeito dele. Provavelmente havia gente limpando a bagunça atrás dele e mantendo tudo em silêncio. Ele sabia cuidar bem da própria reputação, especialmente depois da Índia, e contratou biógrafos de confiança. Suprimia ou dificultava a vida de quem ousava criticá-lo. Não havia apenas biografias oficiais dele e da Edwina, mas também livros nos quais eles colaboraram discretamente, sem parecer cooperação direta.
Eles controlavam rigidamente o acesso à maioria dos arquivos de Mountbatten. Muitos ainda permanecem privados, com acesso concedido apenas a pessoas consideradas confiáveis. Pesquisadores independentes que poderiam revelar a verdade são mantidos afastados. Como era o relacionamento dele com a rainha? Alguns dizem que era bastante paternal. Ele era mais de 20 anos mais velho, mas ela o conhecia desde a infância, praticamente a vida toda. Ela confiava nele, afinal ele ocupou cargos muito altos. Antes mesmo de ela ser rainha, ele já havia sido vice-rei da Índia e comandado tropas na guerra. Era alguém com grande experiência em diplomacia. Acho que no início ela realmente ouvia seus conselhos, mas com o tempo ganhou confiança e passou a decidir por conta própria. Ou seja, ela escutava, mas nem sempre seguia o que ele dizia. Ainda assim, acredito que ele tinha as melhores intenções. Ele colocava os próprios interesses em primeiro lugar, mas também ajudava da família Harel Muplai. Mas, veja, há histórias de que ele empurrava as crianças pequenas para o fundo da sacada só para ficar em destaque. Era um sujeito bastante insistente. Sim, em The Crown ele aparece como alguém aventureiro. E acho que é bem justo. Charles Dance parecia perfeito para o papel. Ele era um verdadeiro estrategista. Um general chamado Templar disse que se ele engolisse um prego, o prego sairia torto. Porque ele era tão torto quanto um saca-rolhas. Ele tinha mais de 20 anos a mais que a rainha e era uma figura de autoridade. Com tantas conquistas, seria difícil para ela repreender alguém assim, não? Era mesmo complicado. Ele agia do próprio jeito e era difícil controlá-lo. A geração dele incluía o Duque de Windsor e o rei George VI, que morreu em 1952. A rainha-mãe nunca gostou muito dele, achava que ele era meio malandro. Então ninguém realmente conseguia controlá-lo. E houve aquele episódio famoso de 1968, o chamado Golpe de 68, quando Harold Wilson estava impopular. Havia greves, problemas econômicos e alguns foram até Mountbatten pedindo que ele liderasse uma frente nacional. Um governo de união, com todos os partidos e até figuras de fora, como militares. E perguntaram, você vai nos liderar? O que, claro, beirava a traição. A versão oficial é que ele mandou todos embora dizendo, isso é traição. Mas descobri que ele, na verdade, os ouviu, teve várias reuniões e ficou intrigado com a ideia. Chegou até a lançar seus próprios nomes como candidatos. Ou seja, ele tinha uma enorme confiança em suas próprias habilidades. Como era a relação dele com o príncipe Charles? Para o príncipe Charles, ele era como o avô que nunca teve. Philip não tinha tempo, nem talvez o temperamento, para compreender um filho muito mais sensível. E Mountbatten só teve filhas, então Charles era de certa forma o filho que lhe faltava. Ele se aposentou da Marinha em 1965 e passou a ter mais tempo livre. Foi justamente nessa fase, quando Charles estava começando a construir sua carreira, que ele o incentivou a entrar para a Marinha e ajudou a traçar o caminho por Cambridge, por exemplo. Charles costumava ir a Broadlands e ficar com ele quando estava baseado em Portsmouth. Ele era alguém que tinha tempo e que realmente o ouvia. Dizem que, enquanto o príncipe Philip dava a Charles brinquedos educativos, Mountbatten preferia dar presentes mais divertidos. E quando Charles se formou em Dartmouth e nenhum membro da família compareceu, Mountbatten fez questão de estar presente representando todos. Uau! Sim, ele foi uma figura muito importante. Charles ficou absolutamente devastado com sua morte. Há quem diga que se Mountbatten tivesse vivido, provavelmente teria aconselhado Charles a não se casar com a princesa Diana. Mas quem sabe? O conselho que Mountbatten sempre deu e que seguia para si mesmo era: tenha quantos casos quiser, mas escolha alguém sensato para casar. E basicamente foi isso que Charles acabou fazendo. Havia um entendimento de que Charles poderia ter casos, desde que fossem com pessoas de uma certa classe social. Era assim que funcionava?
Bem, inevitavelmente sim, são essas as pessoas que eles conhecem, em quem confiam, então acaba acontecendo dessa forma. Meu livro sobre o rei Eduardo VIII mostra os vários casos que ele teve. E não eram necessariamente do mesmo meio social. Ele viajava pelo mundo, conhecia pessoas em eventos, muitas delas de origens bem modestas, e frequentemente teve filhos ilegítimos com elas. Ou seja, dependia muito da pessoa. Eduardo VIII não era nada exigente. Outros já eram mais seletivos. E quanto a Camila? De que teve algum papel nessa história? Não sei ao certo qual foi o papel dele ali. O que sabemos é que Charles não se entendeu com Camila a ponto de pedi-la em casamento. Ela acabou se cansando e se casou com Andrew Parker Bowles, já que Charles estava sempre sendo enviado para longe com a marinha. Quando ela ficou noiva, ele sequer estava por perto. Mas tenho certeza de que Dick teria sido um confidente e dado apoio a Charles quando descobriu que Camila havia se casado. Você acha que, se ele não estivesse longe, poderia ter ficado com Camila e sido feliz para sempre? Acho que ele era um pouco indeciso e ainda prevalecia aquela visão antiquada de que uma mulher não podia ter um chamado passado. Sempre essa exigência de virgindade. Foi por isso que ele acabou com Diana. Hoje, acredito que seria diferente. Nos anos 1980, ainda havia essa ideia de que não se podia casar com uma moça que já tivesse vivido com alguém ou tido relacionamentos. E como eles sabiam se a mulher era virgem? Acho que era só especulação, observavam sinais, ouviam comentários. Talvez até testassem, quem sabe? Então Diana passou por isso, não foi? Diana era muito jovem e vista como alguém pura, quase intocada. Parecia uma escolha segura, porque realmente nunca tinha feito nada. Dick ainda estava vivo nessa época? Em que ano ele morreu? Dick morreu em agosto de 1979, pouco antes de tudo isso acontecer. Ah, entendi. Então, como era o relacionamento de Dick com Philip? Bem, ele ajudou a criar Philip, já que a mãe estava em um hospital psiquiátrico e o pai vivia com a amante. Quando criança, Philip passava as férias escolares ora com a avó, ora com a mãe de Dick e também com o irmão dele, George. Mas George morreu muito jovem, ainda na década de 1930. Por isso, Mountbatten passou a receber Philip com mais frequência. Ele voltou a ser uma espécie de mentor para ele. Foi ele quem o incentivou a se naturalizar novamente e ingressar na Marinha. Também foi quem o convenceu a adotar o sobrenome. Na prática, Philip chegou a morar na casa deles em Londres por um tempo. Durante a guerra, inclusive, ele podia levar suas namoradas para Broadlands. Então sim, havia uma relação bastante próxima. Acho que Philip buscava independência e via Mountbatten como controlador, o que gerava tensão entre eles. E a piada era que ambos eram almirantes e por isso tinham que se saudar. A diferença é que apenas um deles levava isso a sério. Bem, Dick tinha casos naquela época. E Philip também se envolvia com outras mulheres? Bem, vamos ver o que as biografias revelam, mas certamente havia muitos rumores de que ele era muito atraente para as mulheres. E de fato, teve várias namoradas antes de se casar com a rainha. E como era o comportamento dele depois do casamento? Quem sabe? Há muitas histórias sobre isso. Você comentou que nos últimos anos ele tinha mais tempo livre. Fora passar tempo com o príncipe Charles, o que mais ele fez nesse período? Ele se manteve muito ativo. Envolvido em várias instituições de caridade. Ele participava de comitês. Estava à frente, por exemplo, quando George Blake fugiu durante a investigação sobre as prisões. Em certo momento, cogitaram até enviá-lo à Rodésia para ajudar na situação. Ele era uma figura pública muito ativa. Estava sempre presente, precisava estar ocupado.
Sim, ele seguiu em frente, não teve a carreira naval que gostaria, mas tinha muitos interesses, gostava muito de tiro, por exemplo. Levou uma vida bastante plena até o fim. James, você queria perguntar algo sobre a independência da Índia, não é? Sim, então, quando ele foi vice-rei da Índia, não era considerado um líder bastante brutal. Ele não é muito bem visto no geral, certo? Bem, acho que existem opiniões muito divididas sobre ele. Ele foi enviado para a Índia em 1947 com a missão de conduzir a independência o mais rápido possível. Eles já tinham prometido independência por anos, mas não conseguiram cumprir. A violência entre comunidades só aumentava. O poder britânico enfraquecia e a população queria ser desmobilizada. Depois da guerra, o serviço civil indiano foi desmantelado. Os indianos clamavam: "Queremos nossa liberdade". Alguém tinha que resolver e também custava caro manter o domínio. Então queriam alguém que fosse lá e fizesse rápido. Talvez Dick tenha agido rápido demais, mas acho que não tinha muita escolha. Pelo que li, se ele não tivesse antecipado a independência de junho de 1948 para agosto de 1947, haveria violência comunitária ainda maior e talvez não restasse país para entregar. Ele fez o melhor possível nas circunstâncias, mas o grande problema foi não conseguirem manter uma Índia unida. E havia Jinnah, determinado a criar uma pátria muçulmana separada, o Paquistão. Tudo precisou ser dividido, inclusive o exército indiano. E acho que, nesse ponto, a responsabilidade não recai tanto sobre Mountbatten, mas sobre os próprios líderes indianos, que não queriam os britânicos envolvidos. Os britânicos, por sua vez, evitavam baixas em algo que consideravam um problema indiano. E assim, a divisão foi conduzida. A independência foi proclamada em agosto, mas no dia seguinte anunciaram as fronteiras e quais regiões seriam divididas. Claro, isso gerou pânico em massa. Os trens ficaram lotados porque as pessoas temiam ser perseguidas. Trens cheios de muçulmanos ou hindus cruzavam o país, tornando-se alvos fáceis. A violência foi ainda pior do que se imaginava, com possivelmente até 1 milhão de mortos. E o irônico é que havia tropas disponíveis, mas elas não tinham permissão para intervir. E claro, a lealdade de muitas dessas tropas era questionável. Foi uma tragédia de enormes proporções. O melhor de Mountbatten e de Edwina foi permanecerem na Índia após a independência até 1948. Ele ficou como o primeiro governador-geral da Índia, tentando, de certa forma, ajudar a restaurar a infraestrutura do país. Por exemplo, Edwina garantiu tratamento médico adequado e programas de treinamento para a população. Esse é um dos grandes debates. Será que poderia ter sido feito de outra forma? É um tema que trato em capítulos específicos do livro. E claro, outra enorme controvérsia da vida dele foi a incursão em Dieppe, em agosto de 1942. Era para ser um ensaio geral para o dia D. O problema é que, embora Mountbatten estivesse ostensivamente no comando, havia muita gente envolvida no planejamento e nenhuma cadeia de comando clara. Muita coisa foi alterada no último minuto. O plano chegou a ser cancelado. Temendo que os alemães soubessem, Mountbatten decidiu seguir em frente, acreditando ser um blefe duplo. Mas os alemães estavam preparados. A marinha não quis arriscar encouraçados e não deu cobertura adequada. A Força Aérea não queria perder aviões, e tropas canadenses inexperientes foram enviadas por razões políticas. As forças que desembarcaram foram interceptadas, e todo o cronograma desmoronou. Os tanques que chegaram à praia ficaram atolados na areia. O resultado foi um desastre. Cerca de 1.000 homens morreram, foram presos ou ficaram feridos. Mountbatten foi responsabilizado, acusado novamente de agir rápido demais. Ele foi impaciente e não planejou com cuidado. Mas, como na independência da Índia, havia muitos outros envolvidos. Não era apenas ele. Ele chegou a conhecer Gandhi? Sim, tornou-se grande amigo de Gandhi. Há uma foto famosa dos dois juntos, com Gandhi o abraçando.
Do mesmo jeito que fez com Edwina. Gandhi os adorava. O objetivo de Mountbatten era conquistar o apoio dos líderes indianos. Ele conseguiu com Gandhi, que não tinha cargo político, mas tinha enorme apoio popular, confiança e respeito. Também conseguiu com Nehru, tornando-se grande amigo dele e de Edwina. Mas o problema foi com Jinnah, uma figura ascética, profundamente desconfiada dos britânicos, rígido e severo. Essa relação nunca avançou. E isso, claro, teve consequências. Mas havia problemas. O Paquistão até hoje sente a tensão, acreditando ter sido traído por Mountbatten, que não teria agido com total imparcialidade. Dizia-se que ele favoreceu os hindus em pontos cruciais, como nas divisões das nascentes dos rios e em outros aspectos estratégicos. E quando ele morreu foi na Irlanda, certo? Sim, foi no último dia das férias dele. Todo mês de agosto, Mountbatten ia para o oeste da Irlanda, para uma casa chamada Classyburn, junto da família. Ele sempre contava com proteção policial, pois havia recebido ameaças durante anos. No ano anterior, inclusive, descobriram que alguém havia tentado instalar uma bomba em seu barco. A situação era séria. O ano de 1979 também foi o ano do assassinato de Irene Neve, depois de várias tentativas. A família real já havia sido orientada a evitar tanto a Irlanda do Norte quanto a Irlanda do Sul por causa do risco. Mountbatten, porém, ignorou as recomendações, mesmo após a polícia insistir para que ele não fosse. Ele respondeu: "Os irlandeses me amam", e ouviu como resposta: "Nem todos". E o mais intrigante é que, em vez de reforçarem sua segurança diante de tantas ameaças, a proteção dele foi, na verdade, reduzida. Entrevistei um homem chamado Graham Yule, policial militar que havia feito uma auditoria de segurança. Ele chegou a ser guarda-costas de Mountbatten e relatou ter visto um veículo suspeito do exército republicano irlandês na vila. Yule percebeu que não havia proteção alguma no barco, o que permitiria facilmente que explosivos fossem instalados. E ele tinha plena consciência disso. O relatório apontava falhas graves de segurança. Mas em vez de reforçarem a proteção, em julho de 1979, Yule foi transferido para Hong Kong e silenciado. É algo realmente estranho. Por que reduzir a segurança em um momento de risco tão elevado? Foi um erro ou teria sido algo deliberado que beneficiaria certas pessoas com a sua morte? E quem seriam essas pessoas? Bem, oficialmente foi o Exército Republicano Irlandês Provisório quem matou Mountbatten e assumiu a autoria do atentado. 2 pessoas chegaram a ser acusadas. Uma delas foi para a prisão e acabou libertada pelo Acordo da Sexta-feira Santa. Thomas McMahon, um fabricante de bombas treinado na Líbia. Francis McGurl foi absolvido por falta de provas, mas acabou morrendo em um misterioso acidente de trator. Alguns sugerem envolvimento do Serviço Aéreo Especial. Já os outros 6 membros do grupo permaneceram foragidos, ou ainda estão por aí. O detalhe mais curioso é que os 2 acusados chegaram a ser detidos em uma barreira policial antes mesmo da bomba ser detonada. Talvez por acaso, já que agiam de maneira suspeita, ou talvez houvesse algo maior acontecendo nos bastidores. Foram condenados com base em provas forenses, como resíduos de tinta do barco encontrados em suas mãos. Mas era tudo o que havia. Mesmo assim, foi suficiente para condenar um deles. Ainda hoje persistem grandes dúvidas e muitos documentos permanecem em sigilo. A ironia é que Mountbatten apoiava a unificação da Irlanda e, no fim, o IRA matou a pessoa errada. O ataque acabou sendo um tiro no pé, provocou mais cooperação entre as fronteiras. E o apoio americano cessou, já que adolescentes e idosos estavam entre as vítimas. Foi, portanto, uma ação estranha até mesmo para o IRA. No livro, menciono teorias que envolvem a inteligência britânica ou até a CIA, mas, pessoalmente, não acredito nelas. Essa era a tese defendida por Powell.
Mas, diante da escassez de informações, é fácil para as pessoas especularem e criarem teorias extravagantes sobre o que realmente ocorreu. Pode contar como foi o dia da morte dele? Era um dia ensolarado, o último das férias. Eles saíram cedo para levantar armadilhas de lagosta no barco. Mountbatten estava acompanhado de 2 de seus netos, filhos de sua filha mais velha, de um garoto de Portora que ajudava no barco, além de seu genro e da mãe do genro. Outros membros da família, entre eles India Hicks, hoje bastante conhecida, decidiram ficar em terra. A bomba, instalada provavelmente na noite anterior, foi acionada por controle remoto assim que o barco deixou o porto para recolher as armadilhas. O iate explodiu em pedaços. Mountbatten foi dilacerado na hora. Foi uma atrocidade de proporções brutais. E os guardas irlandeses postados no penhasco só puderam assistir impotentes à cena diante de seus olhos. Uau! E quais foram as consequências imediatas? Como mencionei, houve maior cooperação entre Irlanda e Reino Unido, além de pedidos pelo restabelecimento da pena de morte. Houve duras críticas ao governo irlandês, considerado responsável pela segurança. Mas, como muitos documentos permanecem fechados, até hoje não sabemos ao certo o que ocorreu. O funeral foi gigantesco, quase tão grandioso quanto o de Winston Churchill. De certa forma, ele simbolizava o século XX. Nascido em 1900, viveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Chegou a liderar o Ministério da Defesa e terminou como chefe do Estado-Maior, em plena era das ameaças nucleares. Foi, sem dúvida, uma vida extraordinária. Suas alianças atravessaram gerações, dos laços com a família real russa antes da Primeira Guerra Mundial até a era Margaret Thatcher. Ele saiu da cena como herói, já que nada disso era de conhecimento público. Exato. Até o lançamento do meu livro, ninguém sabia da verdadeira dimensão dessas histórias. Em que ano foi? Publiquei o livro há apenas 2 anos. Tão recente assim? Sim. Antes disso, eram apenas rumores, sempre descartados por falta de provas concretas. O que realmente mudou o jogo foram os arquivos do FBI e os depoimentos dos 2 rapazes. É triste, mas você fez um grande trabalho. Você acha que na Irlanda algumas pessoas já sabiam dessas histórias? É uma possibilidade. Talvez isso também tenha motivado a decisão de matá-lo. Essa é uma das teorias de que havia gente ciente da sua vida privada. Alguns afirmam que o IRA o atacou não apenas pelo cargo ou simbolismo, mas porque ele se tornara um constrangimento. Eliminar Mountbatten teria sido para eles uma maneira conveniente de lidar com isso. Mas no fim, não passa de especulação. Nunca teremos certeza. E após a publicação, você sofreu alguma reação negativa? O Palácio de Buckingham permaneceu em silêncio. Em palestras, já ouvi pessoas indignadas perguntando: como ousa atacar um herói do nosso tempo? E minha resposta é sempre a mesma: e quanto às vítimas? Muita gente não acreditou. Quando o livro foi lançado, um jornal cancelou a publicação em série. Não se sabia se era descrença ou apenas falta de vontade de expor a história. Mas, para dar crédito, o Sunday Times publicou como matéria de capa. A partir daí, todos os jornais noticiaram. O assunto se espalhou pelo mundo e o livro entrou para o top 10. Parabéns. É como se alguém tivesse exposto Savile logo no início. Pessoas que ninguém imaginava tiveram sua vida dupla revelada. Alguns foram presos, outros nunca responderam por nada. É surpreendente como essas figuras públicas levam vidas paralelas. Todos dizem, essa pessoa não pode estar fazendo isso. Bill Clinton e o príncipe Andrew não deveriam estar com Epstein, mas estavam. Faz parte da natureza humana? Acredito que o caso do príncipe Andrew será o próximo grande escândalo. Seu comportamento mostra que há algo oculto. Está claro que Epstein não atuava sozinho, recrutava para várias pessoas influentes.
Como em Kinkora, há indícios de envolvimento de serviços de inteligência usando isso para exercer controle. Ter algo comprometedor de alguém é uma arma poderosa. Então, por que esses documentos continuam ocultos? Por que fingem que certas pessoas nunca estiveram envolvidas? Por que afirmam não ter encontrado figuras que claramente estavam lá? No fim, tudo aponta para estarem interligados. Muitos desses indivíduos têm uma sensação de impunidade, acreditam que estão acima da lei e sempre serão protegidos. Escondem-se atrás de leis de privacidade e de todo tipo de recurso legal. E vivem convencidos de que nunca serão responsabilizados. Por que figuras conhecidas da vida pública cometem furtos em lojas quando não precisam? Muitas vezes é só pela adrenalina, acreditam que escaparão ilesos. A verdade é que muitos carregam problemas profundos e vícios de comportamento. Acabam presos a esse estilo de vida, repetindo os mesmos padrões até serem pegos. Vivem acreditando que sempre haverá uma saída. E é nesse ponto que as teorias sobre o papel da inteligência no caso Epstein ganham força. Qual foi exatamente o papel da inteligência no caso Kinkora? Bem, foi assim. Alguns dos envolvidos eram membros seniores da União Democrática Federal e de outras organizações influentes. Permitiam aquilo como forma de comprometê-los, criando material de chantagem para controle político. Em resumo, deixaram acontecer. É parecido com o bordel Salão Kitty, usado pelos alemães na Segunda Guerra. Ter informações íntimas era uma arma de poder. E acho que foi exatamente isso que ocorreu. Oficiais como Colin Wallace e Brian Gamel, que sabiam do que se passava, vieram a público, mas foram desacreditados. E pela minha experiência, eram homens corretos que ousaram levantar a cabeça acima da linha de fogo. O surpreendente é como mais gente não falou. Talvez por medo, pela má aposentadoria, pela carreira. Sempre havia algo em jogo. Mas o mistério maior é como segredos tão conhecidos resistem tanto tempo? É a mesma pergunta feita sobre Epstein. Como escapou por tantos anos? E como foi permitido que escapasse? Isso remete a Burgess, e é um padrão em meus livros. A encoberta costuma ser pior que o crime original. No caso dele, sabiam que era comunista, sabiam que era espião, alcoólatra, totalmente inadequado para o Ministério das Relações Exteriores. Mesmo assim, fecharam os olhos. Era um dos nossos. Estudou em Eton e Cambridge, então era impensável que pudesse trair a pátria. O Ministério se via como uma família. E como a máfia, ninguém entrega ninguém. Há até uma história de que Burgess apareceu numa conferência usando batom. E quando perguntaram ao embaixador se aquilo não era estranho para um diplomata, ele respondeu: "Nós toleramos excentricidades." E foi isso. O círculo de espiões de Cambridge permaneceu intocado. Nenhum deles realmente pagou. Os dois primeiros, McLean e Burgess, sequer foram pegos. Eu acredito que foram autorizados a escapar. No meu livro, conto como em maio de 1951 eles pegaram um barco para a França e simplesmente desapareceram. As autoridades já estavam se aproximando deles. Um agente do Military Intelligence 5 relatou que os viu embarcando em Southampton. Teriam sido facilmente interceptados do outro lado, mas ninguém fez nada. Ficaram em silêncio por uma semana e quando voltaram a aparecer, já estavam atrás da cortina de ferro. Philby, novamente o principal suspeito, nunca foi seguido. Em Beirute, em 63, acabou levado diretamente pelos russos. Blunt, o quarto homem, foi perdoado e autorizado a seguir a vida. E Kieran Cross, o quinto, se aposentou tranquilamente na França, sem enfrentar nada. Enquanto isso, George Blake, que não vinha de escola pública, pegou 66 anos de prisão. Então essa rede de sedução e chantagem acabou há décadas, não? Não, essas armadilhas de sedução sempre foram parte da inteligência.
Na Rússia, por exemplo, qualquer mulher que se aproximasse de um estrangeiro em um bar não estava interessada nele. Era o serviço secreto atuando. Depois, claro, vinham as fotos comprometedoras. Há uma famosa história do embaixador francês que, ao ver as fotos, disse: "São lindas, vou usá-las no meu cartão de Natal." E como os espiões de Cambridge foram recrutados? Foram recrutados pelos russos nos anos 30. A estratégia era clara: infiltrar o establishment britânico a longo prazo, cooptando jovens de Oxford, Cambridge, Londres, Birmingham, futuros diplomatas, jornalistas, cientistas. Eles seriam agentes adormecidos, ativados no momento certo. E funcionou brilhantemente. Não deveríamos falar dos 5 de Cambridge, mas dos 50. Vários outros foram recrutados, só que nunca descobertos. Havia até o lado americano, representado por Michael Straight, e também um círculo de Oxford. O que conhecemos são apenas os que foram pegos. Muitos outros nunca apareceram. Os russos eram meticulosos. Cada recruta recebia um número em seus registros. E a diferença entre os números de Maclean e Burgess, recrutados com poucas semanas de intervalo, sugere quantos outros havia no meio. Então sabemos que muitos outros foram recrutados. E ninguém sabe ao certo os danos que causaram. E era pena de morte para esse tipo de atividade? Com certeza. Sem dúvida. Um casal nos Estados Unidos não foi executado? Sim, havia toda uma rede, mas os únicos executados foram Julius e Ethel Rosenberg, ligados a um grupo de espiões atômicos. E foi extraordinário. Eles deixaram filhos pequenos, órfãos por causa disso. Ethel, na verdade, era coadjuvante, não era uma agente ativa. O marido era o recrutador, o operador central. Mas outros na quadrilha, como o cunhado David Greengrass, irmão de Ethel, fizeram acordo judicial e pegaram sentenças leves. Ele saiu da prisão cedo e morreu só há alguns anos. Foi tudo muito inconsistente, mas havia uma paranoia enorme na Guerra Fria. O governo queria dar um exemplo, mostrar aos russos e a possíveis traidores que levavam isso a sério. Ethel acabou sendo a grande vítima dessa decisão. Sim, fazíamos o mesmo com eles. Quer dizer, então a Rússia... Bem, a gente também escolhia quais expor. Tivemos desertores famosos como Binkovsky na crise dos mísseis de Cuba e mais tarde Gordievsky. Mas nunca executávamos espiões. Em geral fazíamos trocas. Espionagem não se trata só de prender o agente. Muitas vezes você deixa ele agir para descobrir até onde a rede se estende. O objetivo é mapear a organização inteira. Prender só um não adianta. E é por isso que expulsar agentes pode ser contraproducente. Você tira os que conhece e eles mandam outros que você não conhece. Aí precisa recomeçar. Você acha que a Rússia pode usar Edward Snowden como moeda em uma troca de espiões? Eles vão negar que ele seja agente russo, mas está claro que não é só um denunciante inocente, como muitos acreditam. Mas quem sabe? Putin nem sempre age de forma lógica. Já houve muitas trocas de espiões. O homem morto em Salisbury, por exemplo, fazia parte de uma dessas trocas. E devolvemos vários e ficamos com ele. Mas de que adianta trocar se depois eles vêm atrás de você e te envenenam em um banco de parque? Não parece justo. E sobre as ligações de espionagem de Robert Maxwell? Há muitas histórias. Ele contou com forte apoio soviético para fundar a Pergamon. E há quem diga que também trabalhou para o Mossad. Sua morte é cheia de teorias. Acidente, assassinato ou suicídio ao cair do barco. Sinceramente, acho que nunca teremos certeza.
E o que o seu instinto diz? Provavelmente foi uma decisão de fração de segundo, talvez um acidente, talvez sonolência. Não acho que tenha sido assassinado, apesar dos livros que defendem isso. Eu li essa versão e achei bem convincente. Sim, exatamente, muitos argumentos, Gordon Thomas entre eles. Então, quem sabe? O problema é que achamos conhecer o passado, mas só vemos partes dele. São só palavras, não é? Então, o que acontece com Guy Burgess no final? Burgess fugiu para a Rússia em maio de 1951 e passou por muitas dificuldades lá. É a mesma imagem retratada na peça de Alan Bennett, um inglês no exterior. Ele vivia solitário. Chegou a ser mantido em Samara, isolado por anos, sem poder ver ninguém. Depois da morte de Stalin, em 53, mudou-se para Moscou e passou a trabalhar meio período para os serviços de inteligência. Podia receber visitas, mas vivia sob toque de recolher. Estava sempre vigiado. Chegaram até a permitir que tivesse um namorado, que na verdade também era um espião. Esse homem desapareceu no dia em que Burgess morreu. Ele morreu aos 52 anos, basicamente pelo excesso de bebida. E por isso ninguém tinha escrito um livro sério sobre Burgess antes de mim. Ele morreu cedo, sem deixar registros. Poucos lembravam dele, o que tornou a pesquisa muito difícil. Ele foi o primeiro dos 5 a morrer e não deixou documentos. Imagino a dificuldade. Certo, vamos falar do Rei Traidor. O que podemos dizer sobre ele? O livro se chama O Escandaloso Exílio do Duque e da Duquesa de Windsor. Ele começa em 1936, logo após a abdicação e o discurso histórico. A maioria dos livros sobre o Duque de Windsor para na abdicação. Os 35 anos seguintes da vida dele são reduzidos a poucas páginas. Curiosamente, a segunda metade da vida dele foi ainda mais interessante que a primeira. Depois da abdicação, vieram as suspeitas sobre sua lealdade. Ele viajou para a Alemanha nazista e chegou a se encontrar com Hitler em 1937. A família real temia que ele ofuscasse o irmão, o novo rei, por ser mais carismático. Então foi praticamente exilado na França. Ele chega a trabalhar em funções ligadas ao exército francês, e há quem diga que repassou segredos a simpatizantes alemães de seu círculo. Depois, tenta escapar pela Espanha e por Lisboa, quando surge a Operação Willy, o plano alemão de recrutá-lo como uma espécie de Petain britânico. No fim, os britânicos que acompanhavam tudo o retiram dali e o nomeiam governador das Bahamas. Lá, se envolve em escândalos financeiros e até no encobrimento do assassinato de Harry Oakes. Depois, tenta conseguir um cargo diplomático, mas ninguém o aceita. Era visto como traidor. Era visto como alguém em quem não se podia confiar. Passa o resto da vida rodeado de figuras duvidosas, metido em esquemas de mercado negro e em alianças suspeitas com grupos da extrema-direita. É quase como Harry e Meghan processando gente e usando a realeza para se sustentar no exílio. Explorando o título real para maximizar a renda, já rompidos com a família. Um paralelo curioso com a segunda parte da vida deles. Ele morreu em 1972. Ela viveu até 1986. Mas a grande narrativa sempre foi a tal história de amor do século. Na prática, era uma obsessão dele. Ela acabou presa a ele. Ele chegou a ameaçar se matar se ela não casasse com ele. E depois disso, ela passou a vida inteira ao lado dele, tendo até casos paralelos. No fundo, só tentava distraí-lo e mantê-lo ocupado. Qual era o nome do rei? Eduardo? Sim, Eduardo VIII. Eduardo VIII. Ele reinou apenas 325 dias. 1936 ficou conhecido como o Ano dos Três Reis. Primeiro Jorge V, depois Eduardo VIII e em seguida Jorge VI.
Uau, quem eram os pais dele? Eduardo e Jorge VI eram filhos do rei Jorge V e da rainha Maria. Rainha Maria? Você mencionou que ele encobriu um assassinato nas Bahamas. O que foi isso? O homem mais rico das Bahamas, Harry Oakes, foi encontrado morto de forma misteriosa. Foi algo brutal. Ele tinha levado uma pancada na cabeça e tentaram queimar o corpo para encobrir. Surgiram até teorias bizarras de que teria sido um ritual de voodoo. Mas o homem que estava no quarto ao lado, o empresário Harold Christie, apontado como o principal suspeito, disse que não ouviu nada. Ele chegou a ser visto na cidade no meio da noite, quando dizia estar dormindo. O único preso foi Alfred de Marigny, genro de Oakes, e foi o Duque quem praticamente o incriminou para proteger Christie. De Marigny era um bom vivant, mulherengo e contestador. Queriam tirá-lo da colônia e essa acusação foi a desculpa perfeita. Ele teria sido condenado à morte se fosse considerado culpado. Ou seja, o Duque ajudou a incriminar um inocente. O problema é que ele, Christie e o próprio Oakes estavam envolvidos em negócios financeiros suspeitos. Tudo isso serviu para encobrir essas ligações obscuras. As Bahamas sempre tiveram esse lado sombrio. Hoje falamos de Epstein, Nygaard e outros casos. Um paraíso ensolarado que também atrai figuras sombrias. Você já esteve lá? Sim, estive. Pesquisei porque uma amiga próxima de Mountbatten vivia ali. E descobri que ela jogava bridge com o Duque de Windsor nos anos 60. Uau. Essas pessoas incríveis acabam sendo elos vivos com o passado. No livro O Rei dos Negociantes, entrevistei cerca de 12 pessoas que conviveram com os Windsors. Já no caso dos Mountbattens, consegui falar com quase 100 pessoas. E por que o chamavam de rei nazista? Porque, na verdade, ele tinha fortes simpatias pelo regime nazista e, durante a guerra, chegou a ouvir propostas para se tornar um fantoche britânico nas mãos deles. Pode detalhar isso melhor? Ele tinha parentesco com alemães? Sim, era de origem alemã. Ele era alemão? 14 dos 16 bisavós dele eram alemães. Ele era um Hess? Sim, exatamente. Somos todos parentes de alguma forma. Mas no caso dele, a linhagem era quase totalmente alemã. Ele falava alemão e passava férias no país. Acreditava firmemente que não deveria haver outra guerra, o que o fez ser visto como derrotista. Era um apaziguador convicto. Achava que a verdadeira ameaça era o comunismo e que devíamos deixar Hitler lidar com isso, chegando a um acordo com ele. No fim, tudo o que aconteceu foi que perdemos o Império Britânico, e era isso que ele temia. Ele não estava de todo errado, mas você sabe quando... No verão de 1940 estávamos de joelhos. A França já havia sido invadida e os alemães avançaram até Dunkerque. Só conseguimos salvar o exército porque, de repente, os tanques alemães pararam. Acredito que eles pararam porque, naquele momento, estavam acontecendo negociações de paz. E foi justamente nessa época que o Duque, já exilado nas Bahamas, estava sendo sondado pelos alemães para atuar como o novo rei de uma Grã-Bretanha dominada. E quanto às teorias de que ele chegou a passar informações que custaram vidas britânicas? De fato, há indícios de que os alemães ajustaram seus planos de ataque com base nessas informações. Em 1940, os alemães avançaram pelo flanco das Ardenas. E há indícios de que certas informações repassadas chegaram até o embaixador britânico em Haia. Esse contato em Haia era Charles Beddo, o mesmo homem que cedeu seu castelo para o casamento de Windsor e que sempre foi próximo do casal. A suspeita é que Windsor, por indiscrição ou de forma deliberada, tenha repassado informações a Beddo, que então as entregou aos alemães. Então, a abdicação teria sido forçada por causa disso? Na verdade, a abdicação foi em 1936. O motivo oficial era outro.
Ele não podia se casar com uma mulher divorciada, sendo chefe da Igreja da Inglaterra. Teve que escolher entre o trono ou Wallis Simpson. E ninguém cogitou um casamento morganático, como acontece em outras monarquias. Então ele abriu mão do título. Mas há quem diga que, na verdade, muitos respiraram aliviados com a saída dele. Porque Eduardo não queria de fato ser rei. Ele era pró-Alemanha e queria interferir demais na política, o que não cabe a um monarca. Então a crise da abdicação acabou servindo como uma forma de tirá-lo do caminho. Foi manipulado. Mas quem tem poder para forçar um rei a abdicar? Ele teve que escolher. Mas, para se casar com Wallis, precisava da aprovação dos domínios, e os primeiros ministros se recusaram a concedê-la. Isso criava um impasse. Ou ele abria mão do trono ou desistia do casamento. Não havia como conciliar as duas coisas. Ele foi obrigado a escolher entre continuar rei ou seguir a vida com Wallis. O parlamento teve participação nisso? Sim, o tema foi debatido no parlamento. E claro, a Igreja da Inglaterra também pesou bastante nesse processo. Eles precisavam sim do apoio parlamentar para legitimar a decisão. Eduardo tinha aliados no parlamento como Beaverbrook e Churchill, que o apoiavam quase de forma romântica. Mas no fim era inviável. O impasse não tinha solução. E acho que já está claro há muito tempo que Eduardo, no fundo, nunca quis ser rei. Na verdade, ele era considerado preguiçoso. Não era movido por senso de dever ou responsabilidade. Ele queria se divertir, não carregar responsabilidades. E esse é justamente o dilema constante da realeza, o conflito entre prazer e dever. É o tema central de The Crown. A tradição do dever foi representada por Jorge V, depois Jorge VI e mais tarde pela rainha. A ideia era servir ao público. Eduardo simplesmente não tinha esse compromisso. Ele também não era particularmente brilhante e cresceu em um lar com pais ausentes e um pai bastante intimidador. E esse papel nunca o atraiu de verdade. Então você diz que a política de apaziguamento era popular quando a Inglaterra estava de joelhos? Sim, o apaziguamento era a linha oficial apoiada inclusive pela própria família real. Até 1938. E até 1939 havia quem acreditasse firmemente que uma nova guerra poderia ser evitada. A maioria dos políticos defendia isso. Mas logo ficou evidente que não havia como apaziguar ditadores. Churchill percebeu que Hitler não jogava segundo as regras. Ele simplesmente não respeitava acordos. E claro, depois que a guerra foi declarada, o cenário mudou completamente. Ainda houve tentativas de negociação de paz via Vaticano, Suíça e até intermediários nos Estados Unidos. Mas a percepção geral era de que não havia mais retorno. Hitler só seria derrotado em campo de batalha. E o que você pensa sobre Churchill? Churchill era um político extremamente astuto. Acredito que ele permitiu que algumas negociações de paz seguissem apenas para observar, mas sempre se manteve à distância. Ele mantinha as opções abertas. Ele era muito inspirador, uma das poucas vozes que realmente conclamavam a luta. Ora, defender o país em 1940. E embora muitas vezes deixasse seus generais à beira da loucura, era uma figura profundamente inspiradora. Se a Rússia não tivesse entrado na guerra, a Inglaterra teria caído? Bem, sem dúvida, a virada veio com a entrada da Rússia em 41. Mas acredito que foram os Estados Unidos o verdadeiro divisor de águas. Com os recursos deles, passamos a ter chances reais. O período mais crítico, sem dúvida, foi o verão de 40, quando estávamos completamente sozinhos. Vieram derrotas sucessivas até El Alamein. Como Churchill disse, não era o começo do fim, mas o fim do começo. Depois de Alamein, em 42, a maré finalmente começou a virar.
Mas ainda assim, demorou muito mais do que todos esperavam. Falava-se em invadir a Europa já em 43. Na prática, só ocorreu em junho de 1944. E a conferência entre Roosevelt, Churchill e Stalin, onde dividiram o mundo? Roosevelt já estava muito doente e Churchill acabou sendo manipulado por Stalin. É quase impossível lidar com alguém que não aceita um não como resposta. O resultado foram divisões territoriais terríveis. Entramos na guerra para defender a Polônia, mas ela acabou entre as maiores vítimas. Recentemente representei um livro chamado A Guerra de Stalin, de Sean McMeekin, que argumenta exatamente isso. A verdadeira ameaça era Stalin, o grande vencedor da guerra. E que teria sido melhor fazer algum acordo com Hitler. Assim, a Europa não teria ficado sob domínio comunista por 40 anos, e talvez muitos dos desdobramentos posteriores fossem evitados. É um debate que continua até hoje. Se Mao e Stalin tivessem se unido de fato, o Ocidente estaria em apuros. Sem dúvida. Então, estávamos em Mountbatten, certo? Para onde seguimos agora? Acabamos dando algumas voltas no assunto. Estávamos falando de Eduardo VIII. Como foram seus últimos anos? Bem, veja, ele morava em Paris e levava uma vida bem discreta. Afinal, já não era mais uma figura pública. Passava os dias jogando golfe, cartas e encontrando amigos. Desde que deixou as Bahamas, nos anos 50, nunca mais teve de fato um trabalho. Levava, enfim, uma vida tranquila. Houve alguma reaproximação com a família real. Eles o visitaram, enviaram flores quando esteve no hospital. E ele chegou a comparecer à inauguração do memorial de sua mãe nos anos 50. Ainda assim, manteve certa distância. Ele era feliz no casamento? Não era uma relação turbulenta como a de Dick e Edwina? Acredito que sim. Amava Wallace e se sentia satisfeito por ter abdicado do trono por ela. Esse lado da história de amor é verdadeiro. Mas penso que ela, na realidade, não estava tão satisfeita. Havia certo vazio no relacionamento. Ele, de certa forma, era uma figura patética. Como um cãozinho devoto, de caráter frágil. Ela mandava e era disso que ele gostava. Ele era feliz, mas creio que ela se sentia insatisfeita. Vocês têm mais alguma pergunta, James? Sei que você se interessava por Rússia, Alemanha, nazismo, não era? Não, você cobriu tudo. Sim, tudo. Então só se passou 1 hora. Na verdade, já é 1h30. Passou rápido. Já são 6 horas? Acabou de dar 6 horas. Certo. Vamos lá. Quero te dar valor pelo seu tempo. Não, tranquilo. Estamos bem. Gostaria de deixar alguma mensagem final para quem acompanhou essa conversa hoje? Se quiserem, todos os links estarão na descrição. Obrigado. E claro, para quem está no Twitter ou em outras redes sociais... Estou no Twitter, Facebook, tem um site da agência e outro dedicado ao livro do Mountbatten. Como se chama mesmo a sua agência? Agência Literária Andrew Loney. Espero que o site seja útil para autores, sempre tento compartilhar informações práticas. E estou sempre aberto a ouvir. Um dos motivos pelos quais gosto de falar sobre os livros é porque muitas vezes descubro conexões novas, histórias ou detalhes que as pessoas compartilham comigo. Por exemplo, um dos filhos ilegítimos de Eduardo só chegou ao meu conhecimento porque alguém ouviu falar disso aqui e entrou em contato comigo da Austrália. Ou seja, coisas incríveis surgem do seu podcast. E ao longo da sua carreira, você também deve ter vivido experiências incríveis representando tanta gente. Sem dúvida, conheci pessoas fascinantes. Ontem mesmo, almocei com um piloto de Typhoon, que lutou em várias guerras recentes. Esse trabalho permite conhecer gente realmente extraordinária. É um bom equilíbrio representar os livros de outros autores e, ao mesmo tempo, avançar nos meus próprios projetos. E qual será o próximo livro?
Ainda não tenho certeza. Na verdade, ainda estou finalizando O Rei Traidor, que só sai em agosto, mas estou sempre aberto a ideias. Eu gosto de escrever sobre pessoas conhecidas quando há algo novo a revelar, especialmente essas vidas duplas com encobrimentos, focando de 1900 até os anos 60, quando tudo ainda era registrado em cartas e arquivos. Não apenas ligações ou e-mails. Gosto de retratar momentos, como casamentos ou recortes de vida. Não precisa ser uma biografia inteira, pode ser só um recorte. Comparar duas figuras também é algo que me interessa. Então, eu estou sempre aberto a novas ideias. Sim, alguns desses elementos estão no meu novo livro, que provavelmente já terá saído quando esta entrevista for publicada. Quem matou Epstein? Ah, certo. E acho que havia muita gente com motivo. Foi realmente fascinante. Aprendi muito hoje, Andrew. E se você assistiu e gostou, apoie o Andrew nos links disponíveis e confira o trabalho dele. As obras dele. Você mencionou que está no Twitter? Sim, estou no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e também tenho a conta da agência. Pode me encontrar de várias formas, pelo site da agência, telefone, e-mail ou até na Amazon. Tenho também uma página dedicada aos meus livros. Há várias formas de contato. Todos esses links estarão na descrição. E nos comentários, diga o que achou da entrevista de hoje. Obrigado aos novos inscritos. O botão de inscrição está aqui no canto da tela. Um agradecimento especial ao John James por ter vindo de Essex hoje, mesmo com a ponte de Dartford fechada. Foi uma jornada e tanto pela M25. Valeu demais. Obrigado.